E aí, pessoal, beleza? Eu quis gravar um vídeo ensinando como acessar o Workspace para começar a codar nos projetos Solong ou Fractal ou FDF. E eu fiz esse vídeo pensando que, bom, primeiro porque foi difícil encontrar essas informações, né? Tipo, você gasta bastante tempo tentando organizar o ambiente onde você vai codar. E segundo, porque eu uso um Windows e até o momento eu estava usando o WSL para codar os meus outros projetos da 42, como vocês podem ver, LibFT, GetNextLine, Printf. E, e aí eu decidi gravar esse vídeo para mostrar como é essa transição, né? De tipo só usar o VS Code, o WSL na minha máquina para começar a usar o Workspace. Então, se você já conhece o Workspace, já viu a cara dele, você sabe que ele tem essas, vamos colocar, três formas de conexão possíveis. Ou você acessa o Workspace Online, clicando nesse link, aí você passa o password, e aí. é, hum, E aí abre essa versão meio crua, né, do VS Code, mais conectada já ao seu Workspace. Muito que bem, tem bastante coisa aqui já. É, E aí você coda aqui online, mas, enfim, esse VS Code é diferente deste VS Code, que é o VS Code que eu estou acostumado a usar, estava acostumado a usar. É, Então, eu achei essa opção meio ruim, até porque também se desconectar da internet eu não consigo usar, fico sem acesso, né? Aí a segunda opção seria conectar via SSH. Então, eu da minha máquina faço uma conexão direta a SSH, ao invés de sem ser pela internet, eu faço SSH aqui do meu terminal. Só uma coisa, eu vou abrir uma outra janela, porque eu não quero fazer a conexão SSH a partir do WSL, que é uma máquina virtual rodando no meu Windows. Eu quero me conectar via SSH com o Workspace direto do Windows, né? Do meu computador Windows. Então, vamos abrir o terminal aqui do VS Code. Só lembrando que, na verdade, PWD, né? Tá bom, ó, eu tô no meu disco rígido C, na pasta de usuário, Rodrigo, Rods, na minha pasta de usuário. E aí deixa eu só fazer um pequeno teste aqui, teste.txt, né? Eu criei um arquivo chamado teste e eu quero abrir esse arquivo no VS Code. O que é que eu faço? Code teste.txt. E aí o VS Code abre para mim aqui o meu arquivo e aí eu posso editar ele, ser feliz, todas as minhas extensões estão valendo e tal. Queria conseguir fazer isso, só que com os meus arquivos que estão lá no Workspace, né? Nessa máquina virtual da 42. Então, deixa eu dar um remove teste.txt. Beleza, então eu vou fazer aquela conexão SSH aqui, nessa porta e nessa máquina aqui. Qual que é o meu password? Vamos pegar aqui. E aí ele fez a conexão, né? Agora, vamos lá, clear pwd. Eu estou na pasta coder do Workspace, né? Então vamos fazer aquele mesmo teste de criar um arquivo e rodar o code teste.txt. Não consegui abrir meu arquivo, né? O Workspace, a máquina virtual do Workspace está me dizendo, o Bash está me dizendo que ele não encontrou esse comando code, então esse comando code não está instalado lá. O que quer dizer que se eu quiser editar o teste, eu tenho que usar um Vim, por exemplo, né? Editar esse arquivo, fazer aqui as minhas edições. Só que aí eu não existe ganho nenhum, porque eu fazer isso de qualquer terminal, qual a diferença faz? Eu abrir o linha de comando aqui, ao invés de usar o VS Code, eu não tenho nenhum ganho nisso, né? Então, é, a gente precisa de uma solução para isso, que é o fato de que eu não consigo abrir os arquivos que estão lá na minha máquina do Workspace aqui no meu VS Code. Qual que é a solução? Eu vou instalar essa extensão do VS Code chamada Remote SSH, que já está instalada, por sinal, né? Mas você pesquisa aqui, Remote SSH, você instala ela. E aí, deixa eu desconectar aqui, logout. Então, estou de volta no
Windows, né? No meu computador Windows. Instalei essa extensão, eu aperto F1, Remote SSH, F1 abre os comandos do VS Code e o Remote SSH são os comandos dessa extensão. Eu vou criar um novo SSH host, que será quem? Exatamente o mesmo comandinho de SSH que eu usei, né? Eu vou passar aqui. Aí ele fala, escolhe um arquivo aí de configuração para você salvar essas configurações. Eu vou escolher esse arquivo aqui mesmo. E aí eu adicionei um novo host, agora eu tenho que me conectar a esse host, né? Vamos lá, remote SSH, vamos conectar a um host. Então, a princípio, olha só, né? O VS Code abriu uma outra janela, tá me pedindo password. Então, vou passar aqui password. Hum, tá bom. E aparentemente eu fiz a conexão, né? Deixa eu ver aqui, pwd homecoder. Tô naquela mesma pasta que eu já estava antes, né? E aí, agora eu estou usando o VS Code, quer ver? Nosso arquivo teste aqui ainda está. Vamos fazer um teste, que é abrir o arquivo teste. Tchum. Agora estamos editando o arquivo de teste pelo VS Code. Você viu um ganho? Eu vi um ganho, que agora eu posso usar todas as minhas extensões, tudo que eu já estava acostumado a usar do meu computador, fazendo essa conexão SSH usando essa extensão do VS Code, né? Então, primeiro passo concluído. Questão é a seguinte, eu consigo abrir aqui os arquivos, editar eles usando o VS Code, eu consigo até, inclusive, adicionar aqui, deixa eu ver a pasta, documentos, projects, ok. E aí ele pede a senha mais uma vez, vamos passar a senha mais uma vez, ok. Já até tem coisa aqui, né, no Workspace que eu já baixei. Esse aqui é o meu repositório Git, já fiz a avaliação aqui dentro e tal. O que que acontece? Eu consigo editar os arquivos, mas eu não tenho uma interface gráfica, né? Eu estou acessando, vamos colocar os arquivos de texto do Workspace, mas se eu pegar, tentar entrar aqui, vamos lá na minha pasta projetos obrigatórios, Solong, é, e tentar dar um make, dei o make. Make run, que é uma regra que eu criei, tá falando que tem inválido, número inválido de argumentos. Make run map, tem que passar o nome do map aqui. Resources maps map 1.b. Se eu tentar rodar pela linha de comando o meu Solong que já está codado, e a ideia do Solong é abrir uma janelinha, printar coisas na janelinha e aí o player anda pela janelinha. Na hora que eu tento inicializar a biblioteca MLX, que vai fazer para mim abrir a janela e todas essas coisas, eu recebo um erro, por quê? Essa é a pergunta. Porque a interface gráfica, a gente não tem uma interface gráfica onde abrir essa janela. A gente está falando só de terminal, que é escrito, teclado, keyboard, linha de comando. Não tem janela. Então, por isso, a gente precisa de um segundo programinha que eu já tenho instalado no meu computador. O guia lá do Workspace explica isso. Você tem que instalar um programa que acesse o VNC, porque o VNC nada mais menos é do que um visualizador, né, dessa interface gráfica daquela máquina virtual do Workspace que a gente está acessando. Eu já acessei ela via terminal. Tenho acesso aos programas, tenho acesso aos arquivos que estão nessa máquina, mas eu não consigo renderizar nada a partir do meu VS Code em uma tela. Então, por isso eu preciso do Tight VNC. É, vou pegar aqui, ó, tá vendo? VNC, tem o VNC pequenininho. Vou pegar esse endereço aqui, nesta porta, colar aqui, já está o endereço. Parece um comando SSH, né? Tipo, você fala a porta, você fala o endereço e você conecta. Tá bom, vamos colocar o password. E agora sim, finalmente, nós estamos o quê? Acessando o nosso Workspace com uma interface gráfica, né? Olha que legal, inclusive, se eu ver, clico aqui com o botão direito, Open Terminal Here. Se eu der um ls,
Estou no desktop, né? Estou no desktop. Vamos voltar um nível. Aqui, agora eu tô na home coder. E aí aqui, olha esse arquivo teste aqui, que foi o arquivo que eu criei. Deixa eu até fazer um teste2.txt, tct. Tudo bem, não tem problema. E se eu der um... voltar vários níveis aqui. pwd projetos. cd coder, dá um ls. Ah lá, teste2.tct. Né? Então, assim, eu estou conectado na mesma máquina por dois programas diferentes, pelo VS Code, meu VS Code, e pelo VNC, que é o visualizador de interface gráfica. Pergunta, eu consigo dar um code aqui? Não sei, vamos ver. Code teste.txt. Consigo. E abre o VS Code dentro da máquina do Workspace, né? Só que, de novo, a gente esbarra naquilo que pra mim é um problema, né? Tipo, eu tô falando de uma interface totalmente diferente da interface que eu uso, não tem as minhas cores, não tem as coisas que eu uso, né? Que não são muitas, mas assim, a familiaridade pra mim é importante. Então, por isso que eu vejo valor em fazer duas conexões, né? Uma pelo VS Code, onde eu consigo aqui abrir o projeto, e se eu quiser usar o debugger, eu já tenho o debugger aqui configurado. É, as cores, pra mim, eu gosto de trabalhar com é, essa interface mais preto, assim, sabe? Não gosto de coisa muito brilhante. Essas cores aqui, meu olho já tá acostumado com elas. Então, pra mim, existe um ganho em poder codar do meu computador o código que está nessa máquina do Workspace. Então, fiz toda essa ginástica aqui. Vamos tentar rodar agora. Clear ls remove teste.txt teste2.txt. Muito que bem. Vamos entrar então na pasta Documents, Projetos, meu repositório Git. Vamos em um repositório Git. Vamos para o caminho do Solong. Estamos aqui no Solong. Deixa eu dar um cat. Cara, não sei se cat, né? Vamos dar um ls. Bin. Pronto, o meu executável está lá. Esse Solong é o executável do make que eu acabei de dar, certo? Então, vamos ver se eu der o make run map igual a ponto barra resources maps map1 ponto bar. Né, da outra vez ele falhou, ele falou assim, erro ao inicializar a MLX, a biblioteca minlibx. Vamos ver se dá esse erro de novo. Tchum, não deu. Por quê? Porque agora a gente tem a interface gráfica e a gente tem pixels, pixels, pixels. É, e aí agora a biblioteca, né, a minlibx que renderiza, desenha esses pixels, essas cores, tudo, ela tá funcionando, porque tem a interface gráfica sobre a qual ela vai renderizar as coisas, né? Então, cá estamos com o meu joguinho. É, acho que era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Talvez ele ficou um pouco prolixo, mas então fiz meu Solong assim, né? Com o meu VS Code aqui conectado. Tchum. E aqui eu já me viro sozinho. E para fazer, a hora de fazer o teste, ver se apareceu o quadradinho e tal, eu rodo aqui dentro, que aqui tem a interface gráfica. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ele ficou confuso, sinto muito. Manda uma DM ali no Discord pra gente conversar e tirar dúvidas. Mas é isso. Falou, valeu.